Bom, hoje é terça-feira e nas terças-feiras nós temos a participação do vereador Vitor Azambuja, que está aqui acompanhado pelo Rodrigo Woloski e vai trazer a sua participação aqui na nossa programação na manhã desta terça-feira. Vereador Vitor, muito bom dia, seja bem-vindo, prazer estar lhe recebendo aí. Bom dia, Celinho, bom dia a todos os ouvintes do Clique Camaquã, da Clique Rádio, prazer estar retornando aqui junto com vocês. A gente ainda está em recesso na Câmara de Vereadores, né? Eu digo, o recesso ocorre sempre em janeiro, porém, nos primeiros anos de legislatura, para adaptação dos novos vereadores eleitos, no mês de janeiro, o recesso acaba sendo em fevereiro. Mas acaba que esse recesso mesmo é de sessão e de comissões, porque o trabalho dos vereadores, dos gabinetes, assessorias na Câmara, permanece. Então a gente segue trabalhando. A Câmara segue lá atendendo também. Exatamente. A Câmara segue aberta, segue atendendo a comunidade, a gente segue protocolando pedidos de providência. E até um detalhe que os pedidos de providência que são protocolados durante o recesso, eles serão lidos apenas em março. E para isso não ficar prejudicado, a gente está fazendo o quê? O gabinete protocola um pedido de providência e leva até o secretário. Como é que funciona? É protocolado um pedido de providência, enfim, o Celinho aqui ligou para o vereador e disse, olha, tem um problema aqui na minha rua, né, tem um vazamento, tem um buraco, tem falta de iluminação pública. O vereador protocola, esse pedido vem para o prefeito e o prefeito despacha aos secretários. Como é recesso, não tem sessão para ser lido esse protocolo. Então acaba que, se o vereador simplesmente protocolar o pedido de providência, somente em março, né, após fevereiro, ele seria protocolado de fato na prefeitura. O que nós estamos fazendo? Estamos recebendo os pedidos de providência e o gabinete, através do Rodrigo Woloski, do Michelzinho também, que está junto conosco lá na Câmara, estão indo até os secretários para deixar registrado, né, qual é o nosso pedido, qual é a nossa demanda. A gente tem feito vários pedidos na questão de infraestrutura. Eu trago aqui, Celinho, uma questão que é a manutenção precisa ser dada também no LED. A gente não pode simplesmente pensar que colocou iluminação de LED, que eternamente aquele LED vai estar funcionando, que não vai dar problema e a gente não tem que se preocupar. Sim, nós precisamos seguir dando manutenção, porque muitas vezes não é a lâmpada que é nova, pode ser um outro equipamento, um outro instrumento daquele sistema de iluminação que acaba estragando. Então, nós estamos cobrando muito também a questão da iluminação pública. Digo, nós precisamos seguir dando manutenção, até mesmo naquelas lâmpadas que já são de LED, porque elas também queimam. Nós cobramos também a questão das lixeiras nas praças, especialmente na prainha e lá na pracinha também do Alto do Forte, enfim, aquela pracinha atrás do Jardim do Forte, assim como outras praças da cidade que também faltam lixeira. A gente sim cobra e sabe que a população precisa fazer o seu papel, precisa dar exemplo, mas para isso, para se colocar lixo no lixo, tem que ter lixeira. Então é uma cobrança que nós também estamos fazendo da prefeitura. A questão já antiga, né, e preocupante, mas já muito antiga, Celinho, que é a questão dos entulhos, das podas, dos lixos nos bairros. Esse é um problema que parece que não está se conseguindo resolver e que nós precisamos entender que, se nós seguirmos com as mesmas ações, nós vamos seguir com os mesmos problemas. Então, é preciso, por parte da Prefeitura, da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Meio Ambiente, uma ação diferente. Eu sou um político, um vereador, que eu não sou assim muito adepto a multa por qualquer coisa, né? Eu acho que multar não é a melhor nem deve ser a primeira alternativa. Mas nós já estamos vivenciando em Camaquã problemas corriqueiros, muitas vezes dos mesmos pontos, e aqui, quem sai de Camaquã pela Nestor de Moro Jardim e chega lá no Trevo, vai à direita para a Chuvisca, ou vai à esquerda para a BR, mas se seguir em frente para o Cordeiro, ali virou um lixão a céu aberto. As pessoas levam móveis, levam lixo, levam vidro, levam tudo que não pode. Ali não só deixam, descartam lixo, como queimam também, e nada é feito. E não é simplesmente o problema para o meio ambiente, que sim, que é o maior problema de todos, mas também pela questão estética, pela questão de cuidado. Quem chega em Camaquã pela faixa sem lei para entrar na cidade, entra na BR-116, entra na antiga faixa sem lei, olha para a esquerda um lixo
muito próximo à zona urbana da cidade, praticamente dentro da zona urbana. Então isso nós precisamos enfrentar. Como, Celinho? A Secretaria de Infraestrutura, de Meio Ambiente, junto com o governo, tem que entender qual vai ser e decidir qual vai ser a medida. Eu acho que tem que... Primeiro tem que gravar. Tem que ter câmeras de monitoramento nesses pontos de descarte irregular de lixo, porque eu tenho certeza que é um custo muito baixo e que já ajudaria. Segundo ponto, autuar. Pegou a pessoa, vai receber uma autuação, né, porque está descumprindo a lei. E segundo ponto, se a pessoa foi autuada, foi avisada e seguiu, vai ser multada. Infelizmente, tem gente que tem que sentir no bolso para o problema ser resolvido. Nós temos, sim, avanços na cidade como o asfalto, e a gente saúda isso, a gente concorda, a gente apoia, mas não adianta simplesmente uma cidade asfaltada e suja. Uma cidade asfaltada onde os bairros estão cheios de entulho, de poda, de lixo, de descarte irregular. Então, eu digo, a comunidade tem responsabilidade, sim. A comunidade tem culpa disso, porque parte da comunidade, infelizmente, não faz o seu dever de casa, que é jogar lixo no local correto do lixo. Mas a prefeitura também tem responsabilidade. Não dá simplesmente para dizer o povo, parte do povo, parte da comunidade está descumprindo a lei, é relaxada, é mal educada. Tudo bem, e vão lavar as mãos? Não. A prefeitura precisa assumir o seu papel de responsabilidade, de fiscalizar, de autuar e de multar se necessário. Então, é também uma ação que a gente tem cobrado muito. Um segundo ponto, terceiro ponto, Celinho, é a questão dos fios. Nós já temos aprovada uma legislação em Camaquã, foi aprovada na Câmara de Vereadores, do projeto de lei que obriga as empresas de telefonia, de internet, enfim, as empresas de telecomunicações, a retirar os fios emaranhados, retirar os fios soltos e os fios que não se utilizam mais. Aqui, esse belo estúdio do Clique Camaquã, na rua principal da cidade, onde muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, quando estão correndo os programas, as pessoas olham para cá para ver quem é que está lá no Clique dando entrevista, né? E a gente pode também olhar a comunidade ao dar entrevista, a vida acontecer. Infelizmente, não é mais bonito este local por causa desses fios emaranhados. Eu tenho certeza que todos esses fios aqui, que tem nesses postes, 80% ou 70% não é utilizado. Não é mais utilizado. É fio de internet que hoje nem se utiliza mais, porque hoje em dia a internet, a grande maioria é fibra ótica, né? É fio de telefone também que não se utiliza mais, porque hoje muito pouco se tem telefone residencial e comercial, né? No comércio tem, mas muitas vezes já pode botar o 3671 ou 3692 no próprio telefone WhatsApp, se consegue isso hoje. Então, a maioria desses fios aqui não são utilizados. Agora, a prefeitura protocolou um novo projeto, né, com o mesmo sentido. Então a gente quer entender do governo, eu vou conversar com a prefeitura, para entender por que se protocolou um projeto novo, sendo que nós já temos a lei. O que nós precisamos fazer é fazer a lei atual ser cumprida. Mas se o governo tem o entendimento que aquela lei que já existe, que foi aprovada na Câmara de Vereadores, não tem tanta eficácia ou não tem tantas condições de fazer com que a realidade seja cumprida, então a gente entende, vamos aprovar essa nova lei, esse novo projeto que o governo está enviando. Mas não adianta aprovar a lei e não se fiscalizar. Esse é o grande problema que nós temos aqui no município. Tem lei para muita coisa, mas tem fiscalização para muita pouca coisa. Então, a lei precisa ser aprovada, precisa existir, mas precisa se fazer ela ser cumprida. E essa questão do CIS eu tenho certeza, que se a gente conseguir fazer a lei ser cumprida, a gente vai ter uma cidade mais bonita, mais organizada, e esses fios, esses postes emaranhados, soltos, que não se utiliza mais, tenho certeza, precisam ter um fim. Porque nós já estamos, em outros municípios, vendo a obrigação de se fazer loteamentos com a fiação por baixo da terra, né, com a fiação, né, subterrânea. E aqui ainda nós temos essa estrutura antiga, feia, que já não é mais correspondente com o tempo que nós vivemos, e a gente tem lei para tudo, como disse, e não tem fiscalização. Então isso também nós vamos cobrar. Perfeito, pois é, fica realmente, olha, horrível, né? Daria uma outra aparência, né? Daria uma outra aparência. Existe a lei já, mas agora está aparecendo um outro projeto. Já existe uma lei aprovada na Câmara de Vereadores e agora foi apresentado pela Prefeitura um novo projeto, mas no mesmo sentido. O projeto e ali o que traz essa questão nova, né, dessa ideia nova da Prefeitura é muito semelhante ao que já tem.
tudo bem, eu quero entender por que estão protocolando um novo projeto, querem fazer uma nova lei no mesmo sentido, mas o mais importante é que a gente possa entender que não adianta ter lei se não houver fiscalização. Perfeito. Bom, vereador Vitor, eu deixo o espaço aí à vontade ainda, se quiser complementar com algo, mas agradecendo já a participação mais uma vez aí na nossa programação, trazendo esses assuntos pertinentes, e em breve está voltando, né, as sessões da Câmara, né? Volta agora, né, em seguida, né? Isso. Dia 27, às 14 horas, tem missa pública de apresentação do quadrimestre da Prefeitura Municipal, né, o terceiro quadrimestre de 2024, das metas fiscais. Então a gente vai poder fiscalizar justamente o que foi aplicado, né, o que teve de receita, o que teve de despesa, como é que foi a aplicação dos recursos públicos. Então nós participaremos, eu, o vereador Gabriel Santos e a vereadora Marisete, né, os 3 vereadores que compõem a Comissão de Orçamento. Na quarta-feira nós estaremos já de volta nas sessões da Câmara de Vereadores, quarta-feira de cinzas, às 19 horas. Teremos a sessão, então, da Câmara de retorno do ano, a primeira sessão do mês de março, e neste retorno nós vamos discutir questões importantes. Espero discutirmos questões importantes, como o plano diretor, como a comissão de atualização do Código de Posturas, que é uma comissão que pretendo, inclusive, presidir para a gente dar um andamento nesse sentido, de atualizar a legislação. Nós temos um Código de Posturas de 1949, que ainda trata, Celinho, sobre como amarrar os cavalos nos postes na cidade, naquele tempo era assim, sobre a regulamentação das balanças, que naquele tempo tudo era granel, e até mesmo nós temos no Código de Posturas atualmente, que se os cachorros encontrados nas ruas e os donos não aparecerem em tantos dias, serão sacrificados. É a demonstração de como a nossa legislação é antiga e não foi adequada. E eu estou propondo na Câmara de Vereadores que nós tenhamos uma atualização da legislação para os tempos modernos. Então, a gente vai discutir essas questões importantes, como também, né, a luta e a necessidade de união entre a classe política, independente dos partidos, contra os pedágios que tentam instalar entre Camaquã e Porto Alegre. Então, vem muita pauta por aí e a gente vai poder trabalhar em cima disso. Vereador, só mais um questionamento aqui, o jornalista Pablo Birros, ele questiona aqui sobre como é que foi a resposta em relação à sua pergunta, se a pergunta que foi respondida, né, da Prefeitura devido a um pedido de informação justamente sobre essa situação dos fios. O senhor fez esse pedido de informação numa outra oportunidade. O senhor poderia responder como é que foi Claro, a gente fez ainda no ano passado, né, uma solicitação indagando, né, a Prefeitura, questionando o que foi feito até agora para que se colocasse em prática essa lei que foi aprovada na Câmara. O retorno da Prefeitura é de que eles procuraram, né, as empresas de telefonia, a empresa de energia, que é a Equatorial. Inclusive, nós temos uma matéria onde tem a resposta que a CE disse, né, no caso, o que eles falaram, né? Mas... Exatamente. E, na verdade, a alegação, né, é um jogo de empurra-empurra. Né? A Prefeitura disse que cobrou. As empresas de telefonia alguns dizem que que parte de fios não é deles, que outros fios seriam retirados, mas nada foi feito, simplesmente uma cobrança e depois não teve um retorno, né, eu digo uma tréplica da Prefeitura, uma réplica da Prefeitura, cobrando aquela resposta, né, se foi de fato feito ou não. Então a gente vê um jogo de empurra-empurra que a gente precisa também, a Prefeitura, compreender que não adianta simplesmente mandar um e-mail, né, para aquelas empresas cobrando, achando que vai se resolver. Na época saiu uma reportagem, né, que a Secretaria da Infraestrutura garante que empresas estão sendo notificadas para a remoção dos fios e em desuso nos postes. Exato, estão sendo notificadas e nada está sendo feito. Então não adianta notificar simplesmente e seguir dessa forma. Se for necessário entrar judicialmente, a Prefeitura tem que entrar judicialmente. Essas empresas também prestam um serviço público, né? Então nós precisamos que a Prefeitura tenha essa postura de cobrança maior, e eu espero que esse projeto de lei agora protocolado na Câmara seja inclusive uma demonstração da Prefeitura de que está preocupada com o problema. Eu espero justamente que a gente possa, então, aprovar esse projeto da Prefeitura e que a Prefeitura possa dar essa resposta que a comunidade espera. Lá na Câmara de Vereadores, por exemplo, ficou semanas um fio
caído entre a Câmara e o outro lado da rua, inclusive um motoqueiro ali se machucou, né, e nada estava sendo feito. Aí a gente cobrou, foi firme, foi em cima da CE, foi em cima inclusive da divisão de trânsito, que o fio estava ali solto e se colocou cavaletes para as pessoas identificarem que tinha um fio solto, mas ficou mais de uma semana com cavaletes, as pessoas identificavam que tinha fio solto, mas nada se resolvia. Então a gente precisa tratar com mais firmeza essas questões, porque se a gente for simplesmente cobrando e deixando que as coisas aconteçam por si só, isso não vai acontecer. Tem que cobrar de novo, tem que ficar em cima. Eu digo, eu sim, sempre estarei ao lado dos bons projetos, estarei ao lado da prefeitura, do governo, dos colegas vereadores, quando os projetos forem bons para a cidade, vou votar a favor, mas eu não vou deixar de cumprir o meu papel, que é de fiscalizar, que é de enfrentar as coisas erradas e de que é não ficar omisso quando os problemas existem. Perfeito, obrigado, vereador, pela participação, a participação do vereador Vitor Azambuja, trazendo assuntos pertinentes aqui nesta terça-feira, e até a próxima semana. Muito obrigado, Celinho, pela oportunidade. A próxima semana, na quarta ou na quinta, enfim, combinando aqui com a turma do Clique, estaremos novamente abordando as questões da política e da Câmara de Vereadores. Um abraço. Perfeito. Está aí o vereador Vitor Azambuja, que participou da nossa programação.